Ora, muito bem-vindos para mais uma conversa sobre aves. Temos então aqui o Gonçalo Elias para nos falar hoje sobre o cartaz comum, Saxicola torquatus, que, enfim, também já sofreu aqui umas alterações taxonómicas, mas que está na segunda posição da tua lista de observações, certo? Olá, Zé, boa noite. Sim, exatamente, o cartaz foi a minha segunda espécie. Já vamos falar depois dessa questão das alterações taxonómicas. Quando eu registrei a espécie era o Saxicola torquata, agora é Saxicola rubicola, depois já lá iremos. Eu registrei esta espécie na minha lista no dia 22 de dezembro de 1987, foi no mesmo dia da garça boiera, que aliás foi o dia em que eu estreiei a minha lista de espécies. Nesse dia registrei 3 espécies, depois a terceira ficará para a próxima sessão, e isto até foi aproveito para contar aqui a história, que foi uma história engraçada. Eu na altura andava, isto foi nos anos 80, eu andava dedicado à astronomia, era o meu hobby na altura, mas eu já tinha começado a fazer algumas saídas para ver aves com o meu tio, que foi quem me meteu nisto, e portanto eu já tinha ido algumas vezes com ele para o terreno, já conhecia algumas espécies, nunca tinha registado absolutamente nada. Sabia que o meu tio registava no livro dele, ia marcando as espécies que já tinha visto. Eu nunca registrei nada e, portanto, eu não fazia ideia o que é que tinha visto. Lembrava-me de algumas espécies e outras não me lembrava. E o cartaz era uma das espécies que eu já tinha visto com ela algumas vezes, porque é um bicho que pousa assim à beira da estrada ou nos fios, é fácil de ver. E o que é que aconteceu? Em dezembro de 87, eu na altura ainda estava, então, como disse, dedicado à astronomia, e eu desafiei mais alguns amigos da Associação de Astrónomos Amadores, onde eu na altura era sócio ativo e participava, a irmos 2 noites para o Alentejo para ver as estrelas. Estávamos na Lua Nova, eram os dias antes do Natal, e fomos até à Torre da Gadanha, que é um sítio, é um lugar ermo, assim, no meio do nada, que fica ali a meio caminho entre Vendas Novas e Évora, perto de Montemoro Novo, e só lá, aquele lugar só existe porque há lá uma estação ferroviária, que é a estação da Torre da Gadanha, onde partiu o antigo ramal de Montemor. E esse lugar era especialmente interessante para a observação de estrelas, porque em 87 ainda não tinha eletricidade. E a estação era iluminada por candeeiros a petróleo. E então nós fomos para lá 2 noites para estar ali ao relento a ver estrelas durante a noite. E foi isso que nós fizemos. Só que eu levei o guia de aves, porque eu já estava a começar a ficar interessado na altura, já tinha arranjado um guia de aves emprestado. E como nós íamos estar 2 noites, tínhamos, pelo meio, tínhamos um dia. Enquanto a primeira noite e a segunda noite não havia nada para fazer. E eu pensei, olha, vou dar aqui uma volta para ver uns pássaros, que tenho aqui o guia comigo, e vou começar a procurar. E então fui dar uma volta ali pela linha do antigo ramal de Montemor, e a primeira espécie que eu vejo foi a garça boiera, que eu falei no episódio anterior, que eu já conhecia, ter visto com o meu tio, e depois andei mais um bocadinho, e a segunda espécie que vejo é um cartaz pousado num fio. Portanto, no mesmo passeio, no mesmo dia, lá na Torre da Gadanha. E eu também já conheci o cartaz, como disse, já tinha visto com o meu tio, mas pensei, olha, fica registado, é a minha segunda espécie, é o cartaz. E, portanto, é assim, é nesta situação em concreto que o cartaz entra para a minha lista, foi apenas a formalização de uma espécie que eu já tinha visto. O cartaz comum, é uma espécie realmente muito frequente, muito fácil de ver, porque é um bicho que se expõe imenso. Pois, exatamente, ele é daqueles que deve fazer parte das listas iniciais de quem começa a dedicar-se a esta atividade de observar aves. Sim, provavelmente, porque realmente é um bicho que acaba por entrar muito cedo na lista de espécies das pessoas, não só porque é uma ave comum e porque é uma ave que se expõe bastante, mas porque é uma ave que ocorre por todo o país. Eles distribuem-se de norte a sul. São poucas as zonas do país em que não há pelo menos alguns cartazes. Mesmo assim, há alguns aspectos curiosos, porque eles não são uniformemente abundantes no país todo. Aliás, eu acho que nenhuma espécie é. Cada espécie tem zonas onde é mais comum e zonas onde é menos comum. E os dados disponíveis dos últimos atlas mostram que as zonas onde os cartazes são mais abundantes, grosso modo, são as zonas das planícies. Portanto, Extremadura, ou pelo menos uma grande parte da Extremadura, que é aquela região Lisboa e arredores, o Ribatejo e uma grande parte do Alentejo e do Algarve. Portanto, são principalmente as terras baixas, digamos assim, na metade sul, que os cartazes são mais abundantes. Embora também ocorram nas serras e até nas serras em altitudes bem acima dos 1000 metros.
Portanto, embora haja diferenças de abundância, é um bicho bastante bem distribuído, mas eu diria que é um bicho típico das planícies, que é onde eles são mais frequentes e É uma fáceis. ave insetívora, como tal, zonas onde há muito frio e vento, também há menos insetos, não serão propriamente propícias. Eles são insetívoros e, ao contrário de outras espécies que depois no inverno se tornam granívoras, como acontece, por exemplo, com os pardais, que são mais insetívoros na primavera e depois mais granívoros no inverno, os cartaxes alimentam-se de insetos na maior parte do ano. Podem ocasionalmente ingerir vagas ou sementes, mas a dieta é composta principalmente por insetos. É claro que muitas aves insetívoras vão-se embora portanto, são migradoras e vão para a África no inverno, porque o alimento escasseia, mas os insetos não desaparecem completamente durante o inverno. Há menos, mas há. E algumas espécies provavelmente permanecem ativas e as aves que se consigam alimentar desses insetos que se podem encontrar no inverno conseguem sobreviver sem migrar. Repara, a migração é uma estratégia para fugir, obviamente, para fugir às condições adversas no inverno quando não há alimento, mas a migração é uma estratégia que comporta imensos riscos, porque é uma viagem de longa duração que tem imensos obstáculos pela frente. Portanto, há espécies que optaram por estratégias de migração e há espécies que optaram por estratégias de serem residentes e de se especializarem em determinados tipos de alimentos, que é o caso do cartaz comum. De facto, o cartaz não é assim propriamente muito comum fazer registros haver registros como é que é dizer, de anilhagem, por exemplo, de presença de animais anilhados noutras zonas da Europa, por exemplo, e tenham sido observados por cá. Deve haver poucos registros disso, não? Há poucos, por duas razões. Primeiro, porque esta espécie não é uma espécie predominantemente migradora. É uma espécie que, pelo menos uma grande parte da população é sedentária ou faz poucos movimentos. E depois porque é uma espécie que também não é provavelmente muito fácil de apanhar. Isto são bichos de terrenos abertos. E os bichos de terrenos abertos não são provavelmente as espécies mais fáceis de anilhar, porque quem faz anilhagem, normalmente as redes põem-se, por exemplo, no meio dos matagais, ou entre cortinas de vegetação, ou nos pomares, portanto tem que haver algo por trás que disfarce a rede. Se a rede está contra o céu aberto, as aves veem a rede. Enquanto que se estiver, pelo menos, por exemplo, entre duas, ao pé de uma sebe, ou entre duas sebes, a rede fica mais invisível. Ora, o cartaz, sendo uma espécie de terrenos abertos, é mais difícil de apanhar porque as redes são mais visíveis nas zonas que ele frequenta. Isto não se aplica só aos cartazes, se aplica a uma série de outras espécies, como as petinhas e as lavercas e outras espécies que andam em meio aberto. Portanto, mas os cartazes, curiosamente, têm um ciclo reprodutivo muito interessante, não é? E se calhar no meio daquilo tudo, no ano inteiro, sobra-lhes pouco tempo para andar em viagens. Mais ou menos, é assim, em parte sim, mas antes de falar do ciclo reprodutivo, deixa-me só referir o seguinte em relação aos movimentos. Sabe-se, graças à anilhagem, apesar de não haver muitos registros, há registros em Portugal de aves anilhadas no estrangeiro. Nomeadamente, há pelo menos um vindo do Reino Unido e 2 da Bélgica e um da Itália. Este da Itália é uma coisa muito esquisita, porque quer dizer, os padrões de migração normalmente são de norte para sul. Eu não tenho os dados concretos da data da anilhagem e da recaptura, mas é um movimento um bocadinho atípico. Os da Bélgica e do Reino Unido são padrões um bocadinho mais típicos, porque apesar da espécie ser em grande parte residente, ou sedentária, se quisermos, há populações migradoras e há vários casos, bastantes, do Reino Unido, bichos anilhados no Reino Unido, que depois vieram invernar no sul da Península Ibérica. Em Portugal penso que só haverá então um registro, mas no sul de Espanha há uma série deles e no norte da África também, Marrocos, Mas Argélia. regressam ao Reino Unido? Regressam. Portanto, são bichos migradores. Nós pensamos no cartaz como uma espécie residente porque ele está cá todo o ano. Só que nós, no inverno, recebemos um contingente adicional de bichos invernantes, vindos do norte. Só que é quase impossível distingui-los dos bichos que estão por cá. Portanto, quando há uma espécie que é maioritariamente residente e que é comum, é muito difícil nós conseguirmos distinguir porque ele já está presente pelo país todo. Mas uma coisa, por exemplo, engraçada é aquilo que se passa no Algarve. Quando se fez o primeiro Atlas de nidificantes, ficou logo claro, que foi nos anos 70, 80, ficou logo claro que eles no sueste do país, ali na zona de Castro Marinho, praticamente não havia cartazes. Era um buraco na distribuição.
Depois, quando se fez o segundo Atlas, já apareciam, mas havia muito pouquinhos. E em todo o litoral do Algarve, em especial no Sotavento, há muito poucos cartazes nidificantes nessa zona. Quando é um bicho muito comum, nós não temos noção destas diferenças, mas de facto há zonas em que quase não há cartazes. E quando eu comecei a frequentar a Ria de Alvor há 30 anos, onde também já se fazia anilhagem e registros sistemáticos, na altura também reparei num padrão curioso. Na Ria de Alvor, os cartazes só apareciam durante o inverno, chegavam em outubro e depois iam-se embora em março. E não estavam presentes na primavera e no verão. O que sugere que eram bichos invernantes. Agora, se eram bichos invernantes vindos de Portugal ou vindos de outro país mais a norte, a gente não sabe, até podiam ser bichos vindos do Reino Unido, por exemplo. Estes fenómenos às vezes passam-nos percebidos, como disse, por causa da espécie ser comum em todo o país, mas eu acho sempre muito engraçado perceber estes padrões de variação temporal, mesmo que seja a uma microescala, porque nos ajuda a entender que a espécie, embora teoricamente seja essencialmente sedentária, este estatuto de sedentário ou de residente está a mascarar outros movimentos que ali podem existir pelo meio e que nos ajudam a perceber melhor que esta espécie final tem histórias mais complexas para contar. Ok. Mais coisas que precisam ser estudadas, não é? Sim, há sempre informação nova para descobrir, portanto Claro. nunca chegamos ao fim, isso é verdade. Olha, vamos lá então ao tema da produção, que é um assunto interessante para esta ave. É um assunto interessante, sem dúvida, porque o cartacho comum, começa a nidificar extremamente cedo. E extremamente cedo, estamos mesmo a falar extremamente cedo, que é logo em janeiro, já estão comparadas nupciais, com os machos a fazerem a corte às fêmeas, e eu penso que em fevereiro já deve... Ora, fevereiro é o mesmo de frio, não é? Em fevereiro já há posturas, e já deve haver regularmente, porque eu recordo-me que há uns anos foi quando foi feito o trabalho do segundo Atlas Nidificantes, portanto, mais ou menos no virar do milénio. Os trabalhos do Atlas começavam no dia 15 de março. Era sempre a época quando se começa a registrar os bichos para efeitos de Atlas. E eu recordo-me, não tenho agora presente o ano, mas eu tinha que anotar quando via juvenis. Uma vez observei juvenis já voadores, portanto, bichos já saídos de ninho, a 16 de março de cartaz. Ora, se eles já saíram de ninho a 16 de março, e considerando que a incubação dura 2 semanas e que as crias estão mais 2 semanas no ninho depois de nascerem, portanto, antes de voarem, isto dá um mês entre a postura e as crias saírem do ninho. Se elas já estavam voadores a 16 de março, significa que a postura foi em meados de fevereiro. É muito cedo, há poucos passariformes, acho eu, que façam a postura tão cedo. E depois, na realidade, o que acontece é que eles estão ali mais uns dias com os pais e, no fim disto, a fêmea está pronta para mais uma postura e, eventualmente, ainda cabem mais 2. Sim. É assim. Primeiro, é verdade que as crias, portanto, passam 15 dias no ninho e depois ainda tem o chamado período de dependência de juvenis. Isto existe na maioria das espécies, que é depois de eles saírem do ninho, eles ainda são alimentados pelos pais durante algum tempo até se tornarem totalmente independentes. Mas o cartaz, tal como a maioria dos outros passariformes, a maioria não, mas muitas espécies de passariformes, principalmente os residentes, fazem 2 ou 3 posturas, e excepcionalmente, neste caso, até podem fazer 4, embora eu acho que 4 é a exceção. Mas 2 ou 3, é assim, se uma postura com 15 dias de incubação, 15 dias de crias no ninho, e depois vamos imaginar mais 15 dias de dependência, está 1 mês e meio, o ciclo completo. Mais 1 mês e meio, em 3 meses, criaram 2 ninhadas completas. E, portanto, se aqui começar em fevereiro e for até junho ou julho, de facto conseguem fazer 3 ninhadas sem problema. Eles começam efetivamente muito cedo. Porque é que o fazem, eu não sei. Talvez para fazer mais ninhadas. Porque é que fazem mais ninhadas? Se calhar porque a mortalidade é grande, imagino eu. Até porque estarem a nascer crias em março, quando a gente ainda pode estar muito frio, isto depois também pode afetar as taxas de sobrevivência. Durante essa época de reprodução, o casal mantém-se fiel, pelo que eu percebi, eventualmente no ano a seguir poderá ser outro casal, mas pelo menos durante a época mantém-se o casal. Sim, há muitas espécies que só mantêm o casal para a época e que no final da época depois vai cada um à sua vida. O que é muito engraçado nos cartazes é que nós vemos, uma característica que eu comecei a reparar desde que comecei a ver aves, que é muito frequente nós vermos o macho e a fêmea pousados, por exemplo, no mesmo fio elétrico ou na mesma vedação a 5 metros um do outro. Eles não estão ali juntinhos, como acontece com outras aves, não estão ali juntinhos um ao lado do outro, mas estão a 5 metros um do outro. É como se estivessem ali a fazer a corte, mas mantendo uma distância de respeito, vamos lhe chamar assim. É muito frequente os cartazes estar, ou então está um num arbusto, o outro num arbusto ali a 5 metros.
E é um aspecto do comportamento desta espécie que é um bocado característico. Agora sim, eu penso que no final da época os casais se desfazem, e se depois são os mesmos ou não tenho a certeza. Esse comportamento eventualmente pode estar relacionado também com estratégias de defesa, porque eles são aves que se expõem muito, não é? Portanto, Sim, se sim, estiverem sim. juntos, o risco é maior. Aliás, eu já me apercebi em ocasiões em que vamos fotografar o cartaz, por exemplo, em que ele tem aquela estratégia de, quando nós nos aproximamos o suficiente para ultrapassar, digamos, a distância de conforto, eles voam, mas nunca voam para muito longe. E nós vamos atrás. Eles vão voando um pouquinho mais adiante. E vamos atrás. E quando já estamos suficientemente longe da zona de nidificação, então aí sim faz um voo de Sim, regresso volta para o centro do território, sim, eu penso que é um bocado isso. Eu também já reparei que eles fazem um bocado isso, ou seja, tem o ali o chamado toca e território, foge. é um bocadinho. Já agora, só para não nos esquecermos, convinha só A esclarecer aquela taxonomia. parte da taxonomia, exatamente. Ou seja, quando eu comecei a ver aves, o nome com que esta espécie aparecia nos livros era Saxicola torquata, torquata, feminino. Depois, mais tarde, passou de torquata a torquatus. E porquê? Porque torquatus em latim será a versão masculina e torquata é feminino. Isto tem a ver com questões de concordância de género, que houve um artigo de dois autores, que era o David and Gosling, que saiu há coisa de uns 20 anos e que publicou várias considerações sobre a necessidade de haver uma concordância em género e em número nos nomes científicos, e que isso afetou o nome científico de determinadas espécies. Por exemplo, Dhelicon urbica passou a ser Dhelicon urbicum, e o Saxicola torquata passou a ser Saxicola torquatus. Portanto, isto tinha a ver mais com regras gramaticais do latim do que outras coisas. Depois, mais para a frente, o que aconteceu foi que toda a taxonomia desta espécie, que é uma espécie com uma distribuição muito alargada pela Europa, Ásia e África, foi revista, e então a espécie foi partida em 3 ou 4. O Saxicola torquata, ou torquatus, ficou o africano, o nosso passou a ser o Saxicola rubicola, e depois o asiático e também foi dividido, que é o Saxicola maurus e o Saxicola steinegeri. E não sei se há mais algum, pelo menos estes 4 foram divididos. Isto tem a ver com, enfim, obviamente, com questões de análise de ADN mitocondrial e outras análises deste tipo que chegaram à conclusão que estas espécies, se calhar, eram geneticamente distantes entre si o suficiente para justificar uma separação. Isto são os critérios que são usados Bastante hoje. distantes, pelo que eu percebi das leituras que fiz. Sim, sim, sim. Já agora, esclarecer que a razão para ser, portanto, quando isto é partido, eu disse que o que ficou como Saxicola torquatus foi o africano. Porquê? Porque há uma regra na taxonomia, na nomenclatura, que é a chamada regra da precedência. A regra da precedência diz que o nome, quando uma espécie é dividida em 2 ou mais, o nome original fica com a população que foi descrita em primeiro lugar. E como o cartaz foi descrito inicialmente com base num indivíduo colhido alguns em África, não tenho presente agora onde, mas foi em África, então é esse que tem o direito, chamemos-lhe assim, de manter a designação original. Os outros foram descritos mais tarde, passam de subespécies a espécies, ou seja, o nome da subespécie é promovido a espécie, mas o nome original perde-se para a população que era descrita mais numa data anterior. Muito obrigado, Gonçalo. Acho que foi uma conversa excelente sobre o cartaz. Muito mais poderíamos falar sobre ele, mas hoje ficamos por aqui. Agradecemos a todos os que estiveram com paciência para nos ouvir. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, Zé. Boa noite. Até breve.